Eurípides, o homem e a missão. O Colégio Allan Kardec. As lutas continuam. Os companheiros de magistério, no Liceu Sacramentano, abandonaram Eurípides após sua conversão ao Espiritismo. O mobiliário escolar fora retirado e o prédio requerido por seus proprietários. O jovem estava abatido, mas não desanimado. O testemunho reclamara-lhe determinação e pujança na fé nova. Por isso, continuava firme nas tarefas espíritas. Todos o estimavam como professor e respeitavam-no como cidadão precocemente amadurecido em valiosas experiências a favor da comunidade a que servia com desinteresse e devotamento. Ele passara anos felizes no liceu, no desempenho consciente de sua querida carreira de professor. Os alunos, por sua vez, não se conformavam à ideia de perder o mestre e amigo. Professor e discípulos confundiram suas lágrimas à hora da despedida. A situação era desesperadora, até para a área educacional da cidade que não contava com outro estabelecimento de ensino. Eurípides foi procurado por numerosos pais que lhe rogaram a continuidade das aulas. Após um planejamento rápido, ficará assentado ao aluguel de uma sala no antigo colégio da professora Ana Borges, fechado desde 1885. Ali, com mobiliário improvisado e sem conforto, Eurípides prosseguiu no seu esforço magnífico em prol da educação. Na frontal da porta modesta lia-se Liceu Sacramentano. O currículo era o mesmo, mas com a debandada dos colegas, Eurípides desdobrava-se para ministrar as aulas de todas as matérias programadas e acrescentara corajosamente o ensino da doutrina espírita ao currículo, o que suscitara o descontentamento dos pais católicos. A maioria levou a Eurípides a ameaça de retirar os filhos do liceu, caso mantivesse o professor a decisão de lecionar espiritismo. Abre aspas. Que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida. Fecha aspas. A resposta firme de Eurípides não deixava margem a outras argumentações. Desse modo, grande número de alunos viram suas matrículas no liceu canceladas por seus pais. Aquele dardo atingira Eurípides de maneira angustiante. Nessa ocasião, realizava verdadeiro prodígio de bom ânimo na luta pela sobrevivência do liceu. Um dia, porém, ele se entristecera profundamente. Achava-se abandonado quase no vazio da sala de aula. Pusera-se a chorar no silêncio de ardorosa prece. Sentiu insinuante vontade de escrever, enquanto todo o seu ser lhe banhava em magnetismo suave, muito suave, de fluidez radiosa desconhecida. Um nome de elevado destaque das esferas superiores impusera-se-lhe aos canais intuitivos. Ele reage. Não pode ser. Não merece receber o beneplácito direto da entidade anunciada. Deixa o papel julgando-se vítima de um embuste. Eis que uma força superior toma-lhe o braço e mecanicamente transmite pequena mensagem, mais ou menos nestes termos. Abre aspas. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano.
Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Fecha aspas. A linguagem sublime da Santíssima derrama-se em todo o conteúdo da mensagem, onde apõe ela o selo de sua identidade, através das vibrações do seu amor. No final, firma o documento precioso: Maria, serva do Senhor. Eurípides seguiu à risca as instruções espirituais de Maria Santíssima. Nasce o Colégio Allan Kardec. Dos primeiros espinhos, surgira esplendorosa flor, que Eurípides cultivou com o carinho maior de sua alma, o Colégio Allan Kardec. O fato se dera exatamente a 31 de janeiro de 1907, sob a égide da Sublime Mãe de Jesus. Tem início para Sacramento a maior campanha educacional conhecida até então. Antigos alunos do Liceu Sacramentano reintegram-se ao novo educandário e mais de 200 de outros estudantes são encaminhados ao Colégio Allan Kardec. Tal cifra era muito avantajada para a época, guardadas naturalmente as proporções de relatividade, tendo em vista a densidade demográfica local bastante reduzida. No início, o Colégio Allan Kardec funcionava na própria residência de Eurípides. A casa já era pequena para comportar todos os alunos. Eurípides providenciou a derrubada de algumas paredes, formando um salão mais amplo. Restaram 3 cômodos, a cozinha, uma saleta e o salão. Nessa época, Eurípides recebia obsidiados para tratamento, dando-lhes ali carinhosa e benéfica assistência e hospitalidade. Os alunos eram designados para vigilância a esses enfermos. Alternavam-se os discípulos no exercício de enfermeiros improvisados. De tal forma se habituaram àquela tarefa que o fato ocorria-lhes à conta de rotineiro e natural. Os obsidiados, furiosos, eram fechados na cozinha, improvisada em cela. Postavam-se à porta um ou mais rapazes em sentinela. Os doentes melhorados viviam entre os alunos do colégio, quer no recreio ou nos horários de aula, na sala. Por essa época, Bezerra de Menezes, numa mensagem, solicita a Eurípides que volte para o lar paterno, a fim de que ambos pudessem iniciar a tarefa da farmácia, no que foi prontamente atendido. Cursos. Segundo depoimentos de numerosos alunos da época, funcionavam 3 cursos no Colégio Allan Kardec, tendo em Eurípides e nos auxiliares, que gradativamente formavam-se nos próprios bancos do educandário, orientadores eficientes e categorizados. Os cursos eram elementar, médio e superior. Dentre os colaboradores de Eurípides, citam-se o Atarcides Willon, o Milton Wilson, Venceslau Rodrigues Silan, Zenon Borges, Orcalino de Oliveira, Maria Gonçalves, que regiam classes nos cursos elementar e médio. Eurípides tomara a si a incumbência da classe superior, lecionando as matérias do currículo com rara visão didático-pedagógica. Antigos alunos conservaram, carinhosamente, importantes apostilas fornecidas por Eurípides sobre questões de língua portuguesa, astronomia
e fundamentos da doutrina espírita. Damos à página 116, pequena amostra dessa importante contribuição, que tornava mais objetivo o estudo das disciplinas acima relacionadas. Esse esforço do mestre, estruturado no seu profundo amor ao magistério, formara equipes de alunos brilhantes, que em diversas ocasiões testemunharam a segurança dos conhecimentos adquiridos, notadamente na imprensa leiga e na tribuna espírita. Por ocasião do famigerado processo criminal em que Eurípides fora indicado por exercício ilegal da medicina, seus alunos sustentaram brilhante matéria de defesa nos jornais de Uberaba, Franca, Ribeirão Preto e outras cidades. Abre parênteses, nota. Ver Inácio Ferreira. Subsídio para a História de Eurípides Barçanufo. Editado pelo autor, Uberaba, Minas Gerais, 1962. Fim da nota, fecha parênteses. Os alunos de Eurípides demonstram a brilhante formação recebida, especialmente na maneira fluente e elegante com que se expressam em cartas e outros tipos de comunicação. Lições teóricas e práticas de astronomia eram ministradas aos discípulos em geral, em aulas coletivas. Em 1911, Eurípides adquiriu da Casa Freitas, do Rio de Janeiro, um binóculo de campo de grande alcance, que estava ligado ao nome do grande astrônomo francês Camille Flammarion. Com esse aparelho, realizava observações no campo celeste, junto a seus discípulos, em inesquecíveis aulas de astronomia. Podiam divisar mais distintamente as constelações e planetas, vistos a olho nu, e identificavam-se pelo nome as estrelas dessas constelações. Reconstituíram-se os históricos remotos desses astros, o que tornava o estudo sumamente empolgante. Tais recursos ao vivo se estendiam ao aprendizado de botânica e zoologia. Eurípides era sumamente analítico e exigia, nos seus contatos com os alunos, sempre o porquê de tudo. Nunca, porém, deixava uma dúvida no cérebro dos educandos. Toda situação-problema era esmiuçada, examinada nos mínimos detalhes. Como exemplo, transcrevemos a seguir um dos itens da língua portuguesa, inserta numa apostila de sua autoria, preparada especialmente para os alunos, que a antiga aluna do Colégio Allan Kardec, senhora Hipólita Alves Neme, atualmente radicada na cidade do Rio de Janeiro, ofereceu à sala de Eurípides em Sacramento. Proposição imperativa é a que exerce as funções do imperativo, isto é, exorta, ordena, invoca, postula, convida. Exortação é dar uma ordem, convencendo. Exemplo, dá-me um pedaço de pão, porque estou com fome. Ordenar é exprimir uma ordem. Exemplo, Oliviel, vá pegar a patativa. Invocar é chamar. Exemplo, vem, criança, vem comigo. Postular é pedir com insistência. Exemplo, levante-se, meninos. Levantem-se. Não é respeitoso sentar quando outros de pé estão. Convidar é pedir o comparecimento, motivando o interesse do convidado. Exemplo, venha ao estudo, porque o estudo engrandece. Eurípides era muito exigente na orientação dos alunos, embora ficasse comprovada na sua psicologia da aprendizagem
a avançada estruturação do planejamento consciente e adequado, tendo em vista o alcance de melhores níveis de aproveitamento, o que, evidentemente, vinha amenizar a tarefa de assimilação dos alunos. Pelo exame que realizamos, no capítulo 6 desta obra, no tocante a métodos de ensino da província mineira, é fácil verificar-se, por simples análise comparativa, o autodidatismo processado no sistema educacional de Eurípides. A nova linha pedagógica, que aliás já se tornava patente sob muitos aspectos em países europeus, como Suíça e França, através da escola ativa de Pestalozzi, proporcionava a Sacramento, pela visão extraordinária de Eurípides, o enriquecimento do contingente didático-pedagógico. O binômio professor-aluno e vice-versa, incluindo o complexo conjunto de valores, que forma a problemática do ser, constitui um dos fatores essenciais do assunto em pauta. Numa fase em que a palmatória era a voz mais que ativa, no ambiente escolar, dominando as mais difíceis situações, mas afastando mais e mais o aluno do professor, Eurípides inaugurou a era do entendimento e do diálogo. O aluno passou a ser respeitado nos valores naturais de que era portador em potencial, pois o mestre conhecia-lhe as faculdades racionais, as percepções, ideias, hábitos e reações condicionadas. Isto vinha a estreitar o relacionamento entre o professor e seus discípulos, criando entre eles os laços de mútua confiança. Lágrimas e alegria. Enquanto as diretrizes oficiais mantinham horários específicos para alunos do sexo masculino e feminino, Eurípides criou em Sacramento o sistema de classes mistas. O fato trouxera controvérsias no seio da comunidade. De um lado, alguns pais de visão mais arejada nada viam de mal em que suas filhas estudassem ao lado de rapazes. Contudo, a outra parte mantinha o ponto de vista acanhado, salientando os perigos de tal convívio. O senhor Cosme Martins de Oliveira, homem de extraordinária fibra, ao tomar conhecimento dos comentários que corriam na cidade à meia boca, assumiu uma atitude corajosa. Fora ao encontro de Eurípides e disse-lhe que não estava de acordo com o que andavam propalando por aí e acentuou, decidido: minhas filhas continuam a estudar no seu colégio. Só há um senão. Acho sua sala pequena para o grande número de alunos que você tem. E antes que Eurípides interviesse, o senhor Cosme, com aqueles modos decididos que o caracterizavam, concluiu com uma ideia salvadora. Deixe por minha conta, vou dar um jeito nisso. Naquele mesmo dia, saíra a providenciar a reforma do prédio, onde funcionava o Colégio Allan Kardec, e que, como já ficou notificado, era a residência de Eurípides. O senhor Cosme mandou demolir 3 cômodos restantes e ampliou o salão de aulas. No empreendimento, ele tivera a colaboração de outros companheiros, salientando-se Angelino Pereira de Almeida e Frederico Peiró. A inauguração do novo salão dera-se a 17 de agosto de 1910. O fato ensejara festivas comemorações, de que participaram os alunos em memoráveis peças de teatro. Eurípides ficara altamente sensibilizado com o novo testemunho de solidariedade dos amigos. No seu importante discurso, deixou bem traduzida a sublime emoção que lhe dominava a alma. Ao final de suas palavras, num abraço comovido, passou as mãos do valoroso companheiro Cosme Martins de Oliveira,
um ramalhete de flores naturais. Abre parênteses, nota. A família do Sr. Cosme M. Oliveira conservou esse ramo de flores como relíquia, num quadro durante várias décadas. Atualmente, encontra-se no acervo histórico da Sala de Eurípides, gentilmente doado pelo Sr. Oswaldiner M. de Oliveira, filho do Sr. Cosme. Fim da nota, fecha parênteses. No ano subsequente, as matrículas ampliaram-se de modo surpreendente. Nesse ano, outro fato muito significativo coroava de alegrias o lar feliz da família Mojico: o casamento de Edalides com o jovem José Rezende da Cunha, sobrinho de Meca. José Rezende, desde menino, residia no seio da família e era muito estimado por seu temperamento retilíneo e suas qualidades de coração. O namoro entre Edalides e José Rezende teve início quando o jovem era balconista da firma Alfredo Alfonso e Companhia e contava 16 anos. O enlace matrimonial se dera a 1º de maio de 1911. Edalides, jovem bonita e dotada de dinamismo extraordinário, ela achava tempo para tudo sem se cansar. Afinizava-se com Eurípides, talvez numa antevisão de futuras tarefas socorristas na comunidade sacramentana. Era ela quem todos os dias vinha arrumar a casa do irmão, pois sabia que ele gostava de tudo limpo e nos devidos lugares. Os móveis finos que Eurípides arrematara na segunda viagem que realizara ao Rio de Janeiro mereciam de Edalides cuidados especiais, o que não passava despercebido ao irmão, que cotidianamente lhe dirigia palavras de reconhecimento sincero e carinhoso. A vasta área adquirida ao pai havia pertencido ao Clube Culto ao Progresso e contava bom número de árvores frutíferas, tais como mangueiras, abre parênteses, hoje seculares, fecha parênteses, ameixeiras, jabuticabeiras e laranjeiras. Eurípides construiu pequeno jardim com bom gosto notável, onde se apreciavam flores de variadas espécies, na parte lateral direita da casa. A arte predominava na disposição dos canteiros, todos de forma circular. Havia rosas, violetas, cravos, margaridas. No centro, um tanque meio rústico, a cuja volta floresciam amores perfeitos. Eurípides tinha, pois, à sua disposição atraente laboratório, cujos elementos naturais forneciam consideráveis recursos para suas aulas ao vivo. O Clube Culto ao Progresso tinha sua antiga sede na casa que, posteriormente, servira de residência a Eurípides. A observação ao vivo das plantas era um dos pontos altos do processo didático de Eurípides. Os alunos estudavam com entusiasmo os elementos constitutivos do vegetal e do seu respectivo funcionamento orgânico. Relatam discípulos de Eurípides que recebiam dele com grande frequência inesquecíveis lições de moral na extensão das aulas de botânica. Certa vez, observava a bela rosa durante uma aula no jardim de sua casa. Admirando a flor, que se alteava do caule, assinalou-lhe o acetinado das pétalas, a uniformidade perfeita das folhas e o perfume que delas se evolava. Vejam, assinala Eurípides, a rosa é bela e aromática, todavia vive entre espinhos. Do mesmo modo, conclui o mestre, em tom de advertência, são algumas rosas humanas
que se cobrem de cetins e rendas, e expandem graça e beleza, mas, ai de quem deseja colhê-las, sai sempre ferido. A dissecação de animais, objetivando o estudo dos diversos sistemas funcionais, também fazia parte do avançado método de ensino aplicado por Eurípides, cuja eficiência ficara plenamente demonstrada através de polêmicas verbais mantidas por seus alunos com indivíduos graduados, que efetuaram cursos superiores nos grandes centros do país. Esses, abre aspas, conflitos, fecha aspas, fraternos, davam-se nas vias públicas, em encontros casuais e atraíam dezenas de curiosos. Os problemas que ocasionavam as discussões eram, posteriormente, levados ao conhecimento de autoridades no assunto. Os discípulos ganhavam todas as paradas, saindo triunfantes nas soluções que apresentavam como certas, porque aprenderam com o mestre a defender com firmeza aquilo que assimilaram com segurança. Certa feita, reuniram-se todos os alunos do Colégio Allan Kardec em frente ao estabelecimento, na rua. Essa providência era obra de Eurípides, a fim de que pudessem observar o eclipse total do Sol, anunciado para aquele dia e hora. Os discípulos achavam-se preparados para a observação do fenômeno, na companhia do mestre, devidamente equipados com pedaços de vidro branco, obscurecidos previamente com fumaça. Na rua, transeuntes apressados, estampando visíveis preocupações na fisionomia alterada. O terror se apossava daquela gente simples. A falta de elementos científicos na formação popular tornava o fenômeno objeto de superstição. Passou um grupo de homens e mulheres, e dentre estas salientou-se pobre mulher de cor, que exclamava aflita, juntando suas lágrimas às das companheiras: é castigo de Deus, o mundo vai acabar. Eis que a estas expressões estruge estrondosa vaia, partida dos alunos do curso primário do colégio. Deus não castiga ninguém. O que ele nos vai dar hoje é um fenômeno maravilhoso, que é mais uma manifestação do seu poder e de sua sabedoria. O grupo afastara-se, e comentava-se ainda entre os alunos de Eurípides acerca da dolorosa infelicidade que campeia em todas as áreas sociais decorrente da ignorância. Eurípides rejubilava-se intimamente, afirmando mais tarde ao comentar o fato: permitia a vaia espontânea porque ela constituiu, paradoxalmente, uma demonstração de caridade. Era necessário que a lição partisse dos alunos do Colégio Allan Kardec. As aulas de Evangelho. As quartas-feiras eram consagradas inteiramente ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assistiam a essas aulas os alunos do colégio e numerosos visitantes. O início das aulas dava-se às 12h30, prolongando-se até 15 horas aquelas lições excepcionais para todos. Eurípides chegava ao colégio ordinariamente 1 hora antes do início das aulas, a fim de receber as diversas turmas de alunos e visitantes. Estamos no Colégio Allan Kardec, numa quarta-feira. Eurípides encontra-se no pátio superior há quase 50 minutos antes do início das aulas de Evangelho. Acha-se rodeado de alunos que lhe desfecham um chuveiro de perguntas. Alguns deles, muito vivos,
aproveitam para arranjar subsídios para o torneio daquela tarde. Como habitualmente, o mestre traja-se com simplicidade, mas dentro de uma linha impecável de bom gosto e distinção. Sua camisa e colarinho brilham, a casaca de casimira preta muito bem posta e as calças do mesmo tecido seguem a linha da época. Traz botinas de pelica, onde ressalta o brilho do cuidado. O porte mediano de Eurípides é elegante e o conjunto fisionômico revela o homem belo, cujos traços delicados atraem as atenções, embora todos se quedam ante o seu olhar meditativo e profundo, comumente refletindo as belezas do céu. Os dois ponteiros do relógio de bolso de Eurípides marca ômega. Atingem o número 12 do mostrador. Ele se encaminha para o espaçoso salão de aulas, acompanhado dos alunos. Tomam assento professor e alunos dentro de expressivo silêncio. Às 12h30, em ponto, o mestre faz soar o tímpano colocado sobre a sua mesa de trabalho. Os alunos se levantam, juntamente com os visitantes que ali se encontravam. A voz sonora e vibrante de Eurípides ergue-se na reprodução do Pai Nosso, de Jesus, na sua opinião, a prece que traz em cada palavra um potencial magnético, capaz de transformar o mundo, porque proveio dos lábios sublimes do Cristo, derramando nos corações a bênção do convite para as alturas. O nome de Deus é então motivo de exaltação comovida de Eurípides. Sua voz assume ressonâncias indescritíveis. Toda a cidade ouve a palavra do moço. Em todos os recantos, até os mais distantes, numa época em que não se conhecia esse milagre da ciência, que é a eletrônica. Abre parênteses, nota. Fenômeno semelhante ocorria durante as prédicas de Santo Antônio. Abre aspas. Em Pádua, Antônio falava a auditórios superiores a 30.000 pessoas, bispos, padres, freiras, nobres e plebeus. De toda parte corriam para ouvi-lo. Fechavam-se as tendas de comércio, e Antônio era escutado por todos, no meio de silêncio quase incrível, diante de tanta gente reunida. É que os espíritos irradiavam a voz do médium, tanto assim que uma senhora, estando proibida pelo esposo, incrédulo, de assistir a uma dessas pregações, e, achando-se a chorar, debruçada à janela da casa, ouviu, entre assustada e cheia de júbilo, pela revelação de forças estranhas, todas as palavras que Antônio proferia do púlpito, erguido a quase meia légua de distância. Fecha aspas. Almerindo Martins de Castro, Antônio de Pádua, Sua Vida de Milagres e Prodígios. Editora FEB, Rio de Janeiro, 4ª edição, 1965, página 33. Fim da nota, fecha parênteses. A exortação tem sempre a duração de meia hora, espaço de tempo em que os circunstantes são tocados por vibrações superiores. A seguir, a matéria focalizada na aula anterior sofre os processos de verificação, através do porfiado torneio evangélico. Baseados nas lições anteriores, os alunos formulam questões, organizando perguntas objetivas. Cada aluno tem 3 minutos para emitir o questionário. Não raro, um aluno do curso elementar, um menino, convidava um rapaz do curso médio ou do superior. Momentos de expectativa coroam o sucedimento. Quase sempre o garoto sobrepuja o marmanjo, nos conceitos e na forma das questões. Coisas que somente o Espiritismo pode explicar.
O torneio evangélico suscitava reações edificadoras, não apenas no seio dos alunos, mas também entre os visitantes. O relógio do mestre está sobre a mesa. 2 horas. Soa de novo o tímpano, anunciando o recreio. Meninos e meninas alcançam seus respectivos pátios, acompanhados por Eurípides e pelos visitantes, estes em número considerável. Em poucos minutos, Eurípides acha-se rodeado, sem poder mover-se do lugar. Poderosa irradiação de paz desprende-se de sua palavra e de sua pessoa. Todos querem ficar a seu lado, gozando-lhe a presença, abeberando-lhe os ensinamentos. Todos, crianças, jovens, adultos, porfiam o privilégio de permanecer junto a Eurípides. Aos poucos, chegam portadores de solicitações aflitivas, tanto no campo do receituário como da orientação espiritual. Ali mesmo, Eurípides atende a todos, dentro do horário estabelecido para término do recreio, que era obedecido com rigor. Findo esse prazo, os alunos retornam a seus lugares, já com o Evangelho, segundo o Espiritismo à mão. Um deles, indicado por Eurípides, inicia a leitura, no que é acompanhado em silêncio pelos restantes. Cada um mantém a atenção fixa no estudo, porque sabe que, se a desviar da leitura, será convidado a prossegui-la. Esse interregno, inesperado, constituía sempre uma pausa interessante. Visitantes e colegas estimavam ver os apuros do desatento, todo atrapalhado a procurar o trecho, no ponto em que o predecessor interrompe a leitura. Eurípides interrompe o aluno sempre que um comentário deve ilustrar o tópico em estudo. Desse modo, o ponto focalizado recebe o primoroso tratamento de memoráveis elucidações do mestre. Os alunos fazem anotações com o próximo torneio à vista. Às vezes, interrompem o professor para solicitar explicações acerca de determinado assunto, no que são atendidos com aquele amor que Eurípides dispensa às coisas do Evangelho e a todos. Ao término da leitura, a palavra do mestre se alteia na pregação do bem. Sua voz penetra os corações e se insinua por importantes processos de fonação espiritual, através de canais potentes criados por recursos de efeitos físicos, abrangendo toda a cidade. Dir-se-ia que numerosos alto-falantes transmitem com cristalina pureza os conceitos sábios de Eurípides. As ruas apinham-se de pessoas não espíritas, também atraídas pelo fascínio daquela palavra, ungida do poderoso magnetismo do amor. O momento mais emocionante da aula inesquecível vem com o seu final. Às 14h30, soa de novo o tímpano, acionado por Eurípides. Todos se põem de pé. Era o instante da prece de encerramento. Os alunos, em absoluto silêncio, mantêm-se na postura propícia à receptividade das vibrações espirituais. Eurípides, de pé, pronuncia a comovedora oração de agradecimento. E é no decorrer desta que, em geral, ele penetra a faixa dos mensageiros do Senhor, em transe sonambúlico. Eis que, às vezes, sua voz possante assume o timbre infantil. É Celina, a pequena e luminescente intérprete de Maria, que vem trazer a palavra de estímulos santos da própria Mãe de Jesus, cujo carinho pelo Colégio Allan Kardec jamais esmorece.
De outras vezes, comparecem ao festim espiritual outros luminares de esferas superiores, tais como Jeanne d'Arc, Paulo de Tarso, Pedro, Felipe, outros discípulos do Cristo, que se aproveitam do grande momento para endereçar à criatura terrena sua mensagem de luz. Abre parênteses, nota. Percebe-se, sem sombras de dúvidas, que Eurípides elevava-se aos altiplanos da luz, nesses momentos de êxtase. Fim da nota, fecha parênteses. O tema que abordam prende-se ao assunto estudado. Assim termina a memorável aula de moral evangélica no Colégio Allan Kardec. Quem quer que a ela tenha assistido, é certo que dela guardará eterna lembrança. Abre parênteses, nota. Essas aulas despertavam tanto interesse que os alunos do curso superior não perdiam as sessões mediúnicas, no sentido de enriquecerem suas pesquisas com os conceitos dos espíritos benfeitores. Fim da nota, fecha parênteses. Desse modo, decorreram as aulas das quartas-feiras no colégio. Nos primeiros tempos, era focalizado um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo por aula. Uma vez conhecido o conteúdo da obra, através do estudo consciente que já mencionamos, Eurípides modificara o método. Dessa forma, nos 3 últimos anos, estudava com os alunos apenas o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse espaço de tempo relativamente dilatado, Eurípides fez magnífico estudo sobre a evolução da ideia religiosa através das civilizações. Todos os sistemas religiosos conhecidos mereceram brilhante apreciação, com riqueza de ilustrações e cores locais. A cultura avançada nas áreas da etnologia permitia-lhe portentosas considerações em torno das tribos primitivas e de seu habitat, bem como os ritos fetichistas, que manifestam o princípio religioso em latência. Processavam-se, assim, brilhantes incursões pelos diferentes horizontes da evolução religiosa dos povos, no curso dos séculos, seguindo-se importante sequência de cunho altamente pedagógico, desde o horizonte tribal, com seu mediunismo primitivo, até o horizonte espiritual, com a mediunidade positiva, abrangendo o cenário do século XVI. Abre parênteses, nota. Estudo idêntico foi realizado por José Herculano Pires em O Espírito e o Tempo, editora Pensamentos, São Paulo. Fim da nota, fecha parênteses. Eurípides, disciplinado e rigoroso na aplicação dos seus processos de autêntico apoio criativo, seguia a ordem cronológica, apesar dos constantes apelos dos alunos, que ansiavam por chegar à vez do Espiritismo. Abre aspas. Lá chegaremos. Precisamos de um espaço de tempo muitíssimo dilatado para os estudos dos princípios fundamentais do Espiritismo. Contudo, é preciso lembrar que os seus horizontes são ilimitados e teremos de contar com a eternidade de nossas almas para esse estudo. Fecha aspas. O currículo do Colégio Allan Kardec. O método aplicado por Eurípides nos 3 cursos do colégio, que dirigiu desde a fundação em 1907 até o seu desencarne em 1918, obedecia ao sistema adotado pelo professor Miranda, no que tange à intensividade dos cursos. A promoção de um aluno podia fazer-se mesmo no primeiro semestre, segundo o aproveitamento registrado pelo mesmo.
Era muito comum encontrarem-se alunos com vários anos de escolaridade atrás de outros, que se esforçaram e avançaram, conquistando as promoções almejadas em breve espaço de tempo. Iniciava-se o curso elementar com a aprendizagem da leitura e das 4 operações fundamentais da aritmética. Quando o aluno já sabia ler, muitos deles aprendiam em poucas semanas. Passava ao estudo das seguintes matérias: aritmética prática e teórica, morfologia da língua portuguesa, história do Brasil e geografia do Brasil. A conclusão do programa estabelecido ensejava ao aluno, em qualquer época do ano, a frequência ao curso médio, que contava as seguintes disciplinas: aritmética e geometria, história do Brasil e universal, geografia do Brasil, noções de vida prática, ciências naturais e gramática portuguesa, abre parênteses, morfologia e sintaxe, fecha parênteses. Critério idêntico de promoção efetuava-se com o médium. Eurípides era o professor do curso superior, cujo currículo incluía as matérias que se seguem: português, abre parênteses, sintaxe e literatura, fecha parênteses, francês, geometria, cosmografia e química, abre parênteses, sem os recursos do laboratório, fecha parênteses. Eurípides lecionava astronomia para todo o colégio, bem como evangelização. Espelho vivo das lições de vida. Os numerosos depoimentos de alunos do colégio em todos os cursos fornecem uma informação comum, identificando a extraordinária capacidade de devotamento que fizera de Eurípides o mestre profundamente venerado por todos que o cercavam. Para as crianças, tinha sempre um sorriso, um gesto bom de carinho ou uma palavra de alegria contagiante. Para os jovens, era o conselheiro comedido, de todas as horas, às vezes alegre, outras tantas vezes grave e sério, mas sempre com aquele toque de jovialidade que marca o fiel da balança do equilíbrio na orientação da juventude. Concentrava-se nele a vida do colégio. Ele representa o próprio modelo da elevada pedagogia que criou. Esteta da expressão. Garrett, nos grandes experimentos da psicologia, afirma que, abre aspas, a personalidade é um estilo ou uma forma de comportamento, fecha aspas, e acentua, abre aspas, o que faz de um indivíduo uma personalidade distinta é a organização de seus comportamentos, hábitos, atitudes e não a existência de certos traços específicos. Fecha aspas. Podemos concluir a conceituação de Garrett com o princípio difundido por Woodworth, quando define a personalidade como a, abre aspas, qualidade total do comportamento do indivíduo, indicado por seus hábitos de pensamento e de expressão, suas atitudes e interesses, maneiras de agir e filosofia pessoal. Fecha aspas. Eurípides enquadra-se como esteta autêntico no acrisolamento mental que influencia poderosamente suas atitudes e interesses, suas ações no dia a dia cheio de luz, levando-o à filosofia do esforço, na rota da perfeição. No colégio, no lar, na rua, em toda parte, exprime-se com elegância. As expressões saem-lhe corretas e fluentes. Quando fala ou quando escreve, faz questão de não cometer erros comezinhos, de regência ou de concordância. Evita os galicismos e outros tipos de estrangeirismos.
propõe-se a amputar o que, sempre que este se constitua em muletas desnecessárias. O possessivo de terceira pessoa é outro empeço, que o mestre corta todas as vezes que surja como elemento de dubiedade. Eminentemente cuidadoso na expressão, falada ou escrita, Eurípides tornara-se um padrão de estética, no seio da língua mais bordada de sutilezas e crivada de dificuldades do globo, e que ele soube valorizar com profundo sentido de beleza. O interesse pela saúde. Eurípides via na ginástica um excelente veículo de saúde. Possuía na sua estante vários compêndios de matéria especializada sobre educação física, mas o autor de sua preferência era Sahim Brahm, de cuja obra extraía as séries de exercícios que ele transmitia aos alunos. As aulas eram diárias e se davam no início do recreio. Juntavam-se as turmas masculina e feminina no pátio superior, sob as árvores verdejantes, de que se desprendiam elementos propiciadores do equilíbrio vital. Os alunos compreendiam o valor da educação física, a força de ouvir, diuturnamente as excelências dessa prática, quando Eurípides frisava também pontos de higiene indispensável à saúde do corpo. Diversos grupos alinhavam-se disciplinadamente, em ordem crescente, e aguardavam em silêncio as ordens do professor para os exercícios iniciais. Eurípides faz a recomendação habitual: preparemo-nos para receber destas árvores amigas mais um banho de oxigênio para nossos pulmões. A seguir, ministra a primeira série de exercícios respiratórios, com movimentos harmoniosos dos membros superiores. Das séries seguintes fazem parte a flexibilidade dos membros inferiores e movimento do tórax, todos com base na inspiração. Abre parênteses, nota. Eurípides prescrevia a prática de ginástica respiratória a enfermos com deficiência do aparelho respiratório. Há alguns, como o Sr. Oscar Leal, por exemplo, ele afirmara, taxativo, após a cura desse irmão, abre aspas, o seu remédio agora, até o fim dos seus dias, é a ginástica respiratória. Fecha aspas, fim da nota, fecha parênteses. O oficial do horário. Todos os dias comparece ao ambiente escolar um personagem diferente. Ele acompanha Eurípides desde a residência deste até o colégio. É Gipe, o cãozinho preto de Eurípides, por todos tratado como um dos membros da grande família estudantil. Antigo aluno do colégio, o Milton Wilson conta-nos, em bem lançada crônica, que Gipe distinguia com precisão absoluta a hora exata da abertura das aulas, a do recreio e a do encerramento das atividades escolares. O recreio daquele dia tivera um cunho diferente e, talvez por esse motivo, tenha se gravado na memória dos alunos. A do recreio, especialmente, era para o cãozinho, a mais festiva, pois era o momento em que se via mimoseado com carinho e guloseimas. Gipe assinalava os horários mencionados acima. Se a sineta de Eurípides não soava conjuntamente com as pancadas do relógio de parede, o cão protestava com sonoros latidos.
ora olhando para o mestre, ora para o relógio. Os estudantes vibravam de alegria com o providencial testemunho de solidariedade partido do querido fiscal do horário, apelido com que lhe tributaram gratidão e carinho pela fidelidade cotidiana. Todavia, às quartas-feiras, quando Eurípides se alongava em alguma informação doutrinária e ultrapassava a hora do recreio, Gipe permanecia quietinho, debaixo da cadeira do dono. Abre parênteses, nota. O Estado de Minas, de Belo Horizonte, na sua edição de 24 de setembro de 1975, coligiu fatos impressionantes em que se comprovam que pássaros, gatos e cães denotam faculdades paranormais. Através de suas características de comunicação, abre aspas, os animais falam e adivinham o que vai acontecer com os homens. Fecha aspas. Com essa manchete, o jornal narra o episódio dos pombos de Reims, que abandonaram a cidade 2 horas antes do terrível bombardeio alemão em 10 de agosto de 1944. Acentua o Diário de Minas. Na sua excelente pesquisa que recentemente os cientistas soviéticos da Universidade de Samarcanda, na Ásia Central, afirmaram que muitas das chamadas premonições de terremotos feitas por animais devem ser atribuídas ao fato de se filtrarem através da Terra, antes de ocorrerem os cataclismos, emanações de gás freon, que o homem, ao contrário dos animais, não é capaz de perceber. Mas, caso seja assim, de que modo os cricetos de Milão sabem antecipadamente da ocorrência de um terremoto que sobrevirá na Sicília ou ao largo do Mar Egeu? Opondo-se às considerações russas, o periódico mencionado alinha mais de uma dezena de fatos comprobatórios da tese em estudo. A doutrina espírita se ocupa desse problema, a começar pela obra básica da codificação, o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11. Gabriel Delany oferece-nos interessantes ilustrações de experiências do mais alto interesse, levadas a efeito na Alemanha, em cavalos e cães, para demonstrar a inteligência dos animais. A Reencarnação, capítulo 4, editora FEB, Rio de Janeiro. Delany enfoca particularizadamente os cães Zoe e Lola e os cavalos calculadores, de Elberfeld. Fim da nota, fecha parênteses. Assistência e emergência. Muitas vezes Eurípides viu-se compelido ao socorro de alunos em casos de pequenas fraturas, com ocorrências nas horas de folguedos, no recreio. Certa feita, um garoto de 11 anos, Manuel Borges, sofreu uma queda e fraturou a perna. No próprio recinto do colégio, Eurípides procedeu aos necessários socorros ao pequeno acidentado. Após o trabalho de redução da fratura por meio de talas improvisadas, o professor ordena a 2 alunos maiores que componham uma, abre aspas, cadeirinha, fecha aspas, com os braços. Ali colocou o Manuel. Em seguida, Eurípides põe todo o colégio em forma e lá se foram, acompanhando o ferido à sua residência, alunos e professor. Salienta-se no fato o caráter de solidariedade humana muito próprio dos processos educativos de Eurípides. Eurípides adotara também o hábito de comparecer às cerimônias fúnebres, na companhia dos alunos e demais professores do colégio, quando para tal fim era convidado. Junto ao corpo,
Eurípides procedia à leitura de trechos das obras fundamentais da doutrina, ao que se seguia importante explanação sobre os problemas do espírito. Nessas ocasiões, Eurípides era ouvido por considerável multidão que se acercava do local. Por fim, ouvia-se-lhe a voz macia e vibrante, em memorável prece, que transportava as almas a círculos mais perfeitos, envolvendo a todos num clima de emoção. Conta-se que num desses enterros, Eurípides acompanhava as turmas do colégio, disciplinadamente organizadas em filas de 2, em ordem crescente. O sol das 14 horas exibia a exuberância de seu potencial. Ao lado caminhava o mestre, ladeado por uma garotinha de 4 anos, sua sobrinha Esperidina, e por Dona Amália Ferreira de Melo, abre parênteses, informante da cena em pauta, fecha parênteses. De repente, a pequenina, observando as sombras que se projetavam na frente das pessoas, em virtude da incidência dos raios solares, exclama: "Olhe, padrinho, estamos na luz e caminhando para a sombra." "Realmente", diz Eurípides à secretária, "estamos de posse do sol da vida e marchamos para as sombras da sepultura." Nossa Esperidina acaba de emitir um pensamento de profunda filosofia. As crianças, às vezes, têm a lucidez de experiências passadas. Contrário a prêmios. Eurípides incentivava sempre, por diferentes modos, os alunos, objetivando maior nível de aproveitamento no seu colégio. Era contrário, porém, à instituição do prêmio. Considerava a ocorrência perigoso fator de íntimos descontentamentos e não raro de assinaladas injustiças. Acima de tudo, era-lhe grato presenciar a aplicação dos alunos, sem outro móvel que não o amor aos livros, inspirado no ideal santo da iluminação espiritual. Mas elementos estranhos ao núcleo de auxiliares diretos do estabelecimento, entusiasmados com as provas de fim de ano, ofertavam prêmios a alunos que mais se destacavam nas provas. Certa feita, o senhor Aristócles Oscar da Mata e Silva ofereceu valiosos prêmios a 2 alunas que indicou nominalmente. Uma das contempladas era a jovem Edalides Milan, irmã de Eurípides, e a outra, Basilissa de Oliveira Borges, esta a primeira aluna do colégio. O doador fazia questão de que um belo relógio de ouro fosse entregue a Edalides e um rico estojo de costuras a Basilissa. Edalides recusou-se a aceitar o valioso prêmio, reconhecendo a injustiça da escolha. Ela sabia que outros colegas mais aplicados mereciam o primeiro prêmio, notadamente a jovem Basilissa. Diante do gesto bonito de Edalides, o senhor Aristócles, inconformado, apresenta o alvitre do sorteio. Mas insistiu para que a moça figurasse no mesmo, juntamente com os de outros alunos mais destacados. Feito o sorteio, a sorte favorece Edalides, que não vê outra alternativa senão a de receber o relógio, com um misto de alegria e constrangimento. A Basilissa tocou o estojo de costuras. O interessante do episódio é que, mais tarde, Edalides tornou-se costureira e Basilissa abraçou a carreira do magistério. Como esse bom amigo, muitos outros apareceram para, abre aspas, atrapalhar, fecha aspas, o programa de Eurípides. Contudo, o mestre sentia-se reconhecido
a essas demonstrações de apreço ao seu querido colégio. Estudando os astros. A astronomia mereceu de Eurípides destacado interesse. Organizou notas explicativas extraídas da Astronomia Popular de Camille Flammarion. Seu espírito analista conduzia a níveis superiores de assimilação por parte dos alunos. Como exemplo, oferecemos algumas dessas notas incertas no caderno da aluna Efigênia Pinto Valada. Abre aspas. A luz, a irradiação dos corpos foi descoberta por William Crookes, cientista inglês que se notabilizou por suas pesquisas dos fenômenos espíritas. Abre parênteses, nota. Crookes publicou, aos 20 anos, importantes dados sobre a luz polarizada. Foi um dos primeiros cientistas a estudar na Inglaterra, com o auxílio do espectroscópio, a propriedade dos espectros solar e terrestre. Inventou o fotômetro de polarização e o microscópio espectral. É autor de um tratado de análise química, hoje clássico. Efetuou pesquisas numerosas em astronomia e fotografia celeste. Ocupou-se também de medicina e higiene, com uma série de estudos de alto valor específico. No campo da ciência, Crookes ocupa destacado lugar, notadamente por suas grandes descobertas, entre elas o tállium, a cuja descoberta foi conduzido pelos seus trabalhos sobre análise espectral. Crookes, já consagrado no mundo científico, lança-se corajosamente às observações dos fenômenos espíritas, através do Quarterly Journal of Science. Após importante profissão de fé científica, que estabeleceu como base de suas pesquisas espíritas, Crookes legou à humanidade os importantes relatórios de numerosos e variados fenômenos espíritas, por ele observados, durante os anos de 1870 a 1873. Salienta-se, dentre os quais as famosas materializações de Kate King, que se realizaram sob todo o rigor da pesquisa no curso de 2 anos. Fim da nota, fecha parênteses. Poucos assuntos há na ciência tão pouco conhecidos como a luz. Qual é a sua natureza? Como os corpos luminosos se irradiam? De que veículos se servem para chegar aos nossos olhos? Os antigos supunham que os raios saíam dos nossos olhos para apanhar objetos distantes. Isaac Newton admitiu que os objetos emitiam partículas luminosas que transpunham os espaços para nos ferirem as retinas. Yonge e Fresnel mostraram depois que os corpos luminosos não emitem partículas materiais, antes fazem vibrar o fluido que os cerca, o que levou a imaginar como é indispensável a propagação da luz num certo fluido, excessivamente leve denominado éter, disseminado pelo espaço. As ondas aéreas em vibração caminham com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. As ondas vibratórias dos corpos não se misturam, mas cortam umas às outras. Bólides. Bólide é um corpo luminoso que, atravessando rapidamente o espaço e tendo dimensões visíveis, possui a forma de um globo ígneo. Deixa após si um rastro luminoso. O globo luminoso do bólide divide-se às vezes em fragmentos.
em número maior ou menor. O bólide aparece tanto de dia como à noite. Desde a antiguidade, o vulgo atribui aos bólides uma origem extraterrestre. Vários naturalistas chamaram-no de, abre aspas, pedra de raio, fecha aspas, ou, abre aspas, trovão, fecha aspas, porque julgavam ser pedras lançadas pelos raios. Os sábios só acreditaram na existência das pedras caídas do céu quando Biot deu à Academia de Ciências o seu relatório em que narrava a queda do bólide Largel, a 26 de abril de 1803. Vários metais entram na composição dos bólides, tais como ferro, magnésio, silício, níquel, cobalto, potássio, sódio, cálcio, fósforo, azoto, cloro, carbono, bem como hidrogênio e oxigênio. Fecha aspas. O método de Eurípides, como se vê, era eminentemente popular ao alcance de todos. Para os alunos mais adiantados, já proporcionava certos problemas matemáticos, indispensáveis ao esclarecimento de determinados temas. Estudando o Sol, por exemplo, fornece as leis de Kepler, apresentando as fórmulas respectivas. Abre aspas. As leis de Kepler são três. Primeira, os planetas giram ao redor do Sol, descrevendo elipses, de que o astro ocupa um dos focos. Segunda, as áreas e superfícies que descrevem os raios vetores das órbitas são proporcionais ao tempo gasto por elas. As superfícies compreendidas em tempos iguais são iguais entre si. Terceira, o quadrado dos tempos e das revoluções em volta do Sol estão entre si como o cubo de suas distâncias. O Sol faz parte da constelação da Pomba. Segundo o Sr. Camille Flammarion, o Sol tem o diâmetro 109 vezes maior que o da Terra. A luz e o calor aumentam e diminuem na razão quadrada de sua distância. Fecha aspas. O curso de astronomia, como os demais, levava os alunos, através da sensibilidade elevada do mestre, à compreensão da obra divina, penetrando-lhe a profunda beleza. Dessa faceta de Eurípides, fala um de seus discípulos nestes termos. Abre aspas. Espírito de tal modo delicado e superior, embebia-se extasiado ao contemplar uma flor, admirando-lhes a perfeição, em que via a obra de maravilha de um único autor, que é Deus. Fecha aspas. Abre parênteses, nota. Do depoimento do Dr. Tomás Novellino. Fim da nota, fecha parênteses. As viagens do professor. Os famosos desdobramentos de Eurípides, semelhante aos de Antônio de Pádua, propiciavam aos sofredores a assistência do grande médium nos processos de bilocação visível e tangível, frequentíssimos na sua missão excepcional. Os alunos estavam tão familiarizados com essas, abre aspas, viagens, fecha aspas, de Eurípides, que já reconheciam as características com que se apresentavam. Eis como o Dr. Tomás Novellino, um de seus alunos, descreve um desses importantes desdobramentos. Abre aspas. Desprendia-se facilmente, transportando-se em espírito
à distância. Quantas vezes, em aulas, ele pendia a cabeça, caía em sono e permanecia assim por alguns minutos. Era por ocasião da Primeira Grande Guerra e, com horror, descrevia os combates de que tinha sido testemunha. Desprendia-se outras vezes, visitando doentes à distância, presença muitas vezes sentida e notada por alguns de seus enfermos. Sentia a ação dos pensamentos de muitos de seus amigos e enfermos, que o chamavam de longe, em certas arremetidas insistentes e importunas. Fecha aspas. Em depoimentos de vários alunos encontramos a informação que se segue. Os alunos conheciam o momento em que se processavam os desdobramentos do mestre e, quando algum distraído não percebia a situação, era incontinenti alertado por outro colega. Seu Eurípides já se foi embora. Todos se conservavam em respeitoso silêncio, o que evidentemente contribuía para o êxito do trabalho de Eurípides. Dentro de poucos minutos regressava Eurípides, de sua excursão espiritual, relatando episódios que se prendiam à assistência a enfermos. Muitas vezes relacionava portadores apressados que se dirigiam à cidade em busca de auxílios para algum doente, em estado desesperador. Inúmeros foram os casos em que Eurípides afirmara ao homem da estrada, abre aspas, volte, meu irmão, o enfermo acaba de desencarnar, fecha aspas. Esses fatos se confirmaram posteriormente. Conta-nos a senhora Joana Bernardes, residente em Sacramento, na Avenida Visconde Rio Branco, 165, aluna do Colégio Allan Kardec, ao tempo de Eurípides, que certa vez a senhora sua mãe achava-se muito mal, com um foco dentário que lhe trazia horríveis dores incessantes. Acentua a informante que a família já havia procurado recursos específicos para o caso, sem obter o menor alívio para a doente. Foi quando esta disse a Joana: vai correndo ao colégio, minha filha, e peça um remédio a seu Eurípides. A menina, que então contava 10 anos, saiu em desabalada carreira até o colégio, em cuja porta principal estacara. Eurípides, de sua mesa, percebeu a menina e fez sinal para que se aproximasse. Joana, ainda ofegante da corrida, conta-lhe ao que viera. Enquanto a menina dava o recado materno, Eurípides apoiava a mão direita no ombro direito dela. Em seguida, no tom carinhoso peculiar, disse a Joana, abre aspas, volte, minha filha, você é quem vai curar sua mãezinha com um passe, fecha aspas. Embora surpresa, Joana não discutiu, voltando a correr para casa. Junto à família expectante, a menina narra o ocorrido. O pai, espírita convicto e sincero, concorda afirmando, abre aspas, seu Eurípides não se engana. Se ele acha que você pode dar o passe em sua mãe, está certo. Fecha aspas. A menina aproximou-se do leito da mãe, estendeu as mãos sobre o seu rosto dolorido, enquanto o pai e a avó presentes oravam com ela. Como Eurípides previra, a dor desapareceu e o foco dentário foi removido, pois não houve reincidência da dor. Fiscalização permanente atesta o elevado nível do ensino no Colégio Allan Kardec.
de um alentado prospecto que amigos de Eurípides radicados em Uberaba, Minas Gerais, divulgaram por ocasião do processo judicial em que fora indiciado, damos na íntegra os tópicos que se seguem. Abre aspas. Quanto ao Colégio Allan Kardec, falem em seu favor os públicos e aturados exames a que anualmente submetem os alunos, a farta cópia dos mais honrosos documentos que arquiva, entre outros termos de visitas, os mais encomiásticos dos senhores inspetores regionais, Dr. Militino Pinto de Carvalho, Alberto da Costa Matos, Atanásio Saltão, Alceu de Souza Novaes, Dr. Ernesto de Melo Brandão, dos quais transcrevemos apenas o último por falta de espaço. Falem a seu favor as repartições públicas, os escritórios comerciais, industriais e ferroviários, onde os seus alunos, desempenhando altos cargos, são tidos em elevada consideração. Falem também o foro, o jornalismo, a agricultura, as artes, o magistério de Sacramento e de várias localidades, que são os alunos kardecistas, cujo número se não computa, senão por centenas. Fecha aspas. Abre parênteses, Centro Espírita de Uberaba, 1917. Fecha parênteses. Termo de visita. Visitei hoje o Colégio Allan Kardec, dirigido pelo competente e dedicado professor, Sr. Eurípides Barçanufo, encontrando presentes as lições do dia 94 alunos dos 113 atualmente matriculados. Acompanhei os trabalhos escolares e pude verificar que o método de ensino adotado é racional e que os alunos vão assimilando bem todas as matérias lecionadas neste colégio, que se impõem no conceito público desta cidade, não só pela sua boa disciplina, mas também pela dedicação desinteressada do seu diretor e de seus dignos auxiliares, aos quais deixo consignados os meus aplausos pelos bons resultados que vão colhendo, e meus agradecimentos pelo modo gentil com que me receberam no seu estabelecimento de ensino. Sacramento, 29 de abril de 1913. O inspetor regional Ernesto de Melo Brandão. O bom teatro no Colégio Allan Kardec. Eurípides incentivou no seu colégio o bom teatro, através da promoção periódica de festivais artísticos, que ficaram na lembrança dos alunos participantes e do público da época. É muito comum, em Sacramento, a afirmativa de pessoas que tiveram o privilégio de assistir a esses espetáculos inesquecíveis, de que, abre aspas, teatro só no tempo de seu Eurípides, no Colégio Allan Kardec, fecha aspas. As diferenças de traços psicológicos presentes nos grupos de indivíduos devem ter conduzido Eurípides ao estudo do comportamento de seus alunos, levando-o a lançar mão de fatores decorrentes, como o teatro, para objeto, embora circunstancial, de orientação educativa e suscetível de criar os germes de futuras vocações correlatadas. Pode-se assegurar que da ribalta clássica do Colégio Allan Kardec, onde pontificaram numerosos jovens, surgiram profissionais brilhantes do jornalismo, do magistério, bem como tribunos de qualidades substanciais. Abre parênteses, nota. Citam-se, dentre outros, no jornalismo, César Castanheira, Ricardo Stocco,
o Milton Wilson, o Atercides Willon, Zenon Borges, Dr. Tomás Novelino, Odilon J. Ferreira, que também se destacaram brilhantemente no magistério. Professor Antenor Germano, Jerônimo C. Gomide e sua esposa Francisca Gomide, estes últimos pioneiros do espiritismo em Palmelo, Goiás. Alguns desses tornaram-se valorosos lidadores da tribuna espírita. Fim da nota, fecha parênteses. Pois não é no pequenino grão que a sabedoria divina situa as energias latentes, onde dormita a árvore majestosa? Os jovens estudantes levaram para o aconchego do novo ninho as doces recordações dos triunfos do passado. Na reforma de 1910, o Sr. Cosme Martins de Oliveira construiu um salão 2 vezes maior que o primitivo, e uma ligeira elevação do terreno foi aproveitada para assentar-se as bases de um palco. Aí se realizavam as festividades de fim de ano. Os alunos confeccionavam belos cenários, constituídos de bastidores e pano de fundo. No período letivo eram retiradas as peças que compunham esses cenários, bem como o madeiramento do improvisado tablado. As flores de Aida. Aida Ferreira era uma pequena espevitada, cheia de graça, morena. Em 1914, frequentava o curso elementar do Colégio Allan Kardec, mas adorava o diretor, para quem trazia flores todos os dias. Abre parênteses, nota. Aida era filha de José Carlos da Piedade e Francisca Ferreira. Do casamento de Aida nasceram 4 filhos: Antônio, desencarnado, Fénelon, Eurípides e Saulo, todos residentes no Rio de Janeiro. Fim da nota, fecha parênteses. Aida residia numa casa modesta, num beco sem nome, ainda hoje existente, transversal às ruas Major Lima e Comendador Machado, onde ela e sua mãe cultivavam lírios brancos, especialmente para Eurípides. Aida contava, então, 12 anos e já participava dos festivais do colégio, os quais abrilhantava com sua belíssima voz. Quando Eurípides desencarnou, os lírios floresciam e Aida levou-lhe uma coroa dessas flores, banhada nas lágrimas de sua saudade. Anos depois, em 1926, Aida casa-se com o Sr. Benedito Fénelon Machado e passa a residir no Rio de Janeiro, onde constitui família. Nunca mais voltara a Sacramento, mas alimentava sempre a esperança de fazê-lo um dia para rever as pessoas queridas, pisar o chão da terra natal e, sobretudo, beijar as lembranças do seu colégio e de seu Eurípides. Ela diz sempre a seus filhos Fénelon e Eurípides, abre aspas, quando voltar a Sacramento será para morrer, fecha aspas. Em agosto de 1973, vê surgir, enfim, a oportunidade tão sonhada. Já os anos lhe pesam, mas aquela jovialidade envolvente faz parte de seu comportamento em toda parte. Em sua viagem, estaciona em Uberaba para se avistar com Francisco Cândido Xavier, na Comunhão Espírita Cristã. Aguarda, paciente quase no fim da fila enorme, a sua vez de falar com o grande médium. De repente, Francisco Cândido Xavier faz-lhe um aceno para que se aproxime, rompendo a fila. Emocionada e feliz, Aida recebe do médium palavras de incentivo, coroadas por essa afirmativa. Abre aspas. Minha filha, você é um dos espíritos da falange de Eurípides.
Por isso, tem uma grande responsabilidade. Fecha aspas. Já à porta, minutos após, ainda Francisco Cândido Xavier acena-lhe o gesto da despedida com aquele carinho que lhe é peculiar, repetindo, abre aspas, adeus, Aida, adeus, Aida, fecha aspas. O encontro com Elite Irani Vilela, sua colega que se radicou em Uberaba e onde colaborava como assistente dos trabalhos da Comunhão Espírita, foi particularmente enternecedor, todo pontilhado de lembranças do colégio que se tornaram eternas e do torrão abençoado que as vira nascer. Às 12 horas do dia imediato, Aida ruma para Sacramento. A cidade lhe parece outra, as pessoas diferentes. Mas as saudades, as lembranças de Aida não mudaram. Qual colegial em excursão, corre ao, abre aspas, lar de Eurípides, fecha aspas, que ela não conhecia, com a alma em festa. Na sala de Eurípides, reencontra traços vivos do passado imorredouro, nas fotografias, nos livros que o mestre tantas vezes folheara, na correspondência volumosa que lhe atesta o valor da missão, na cama branca metálica com molejos, testemunha das reduzidas horas de repouso, na mesa onde por quase 2 décadas funcionou como mestre e pregador das verdades novas, nas mesas da farmácia, nos objetos de uso pessoal. Apressadamente quer ver tudo que se prende às lembranças que ela acarinha no mais íntimo do ser. Vai ao quintal, antigo, abre aspas, pátio das meninas, fecha aspas, do colégio. Tem uma exclamação admirativa para as flores, que aparecem nos canteiros esparsos. Súbito, estaca-se junto a uma planta de folhas alongadas, que se destacam pelo verde brilhante, ostentando já botões que derramam perfume suave. Eram uns exemplares de lírios, cuja florescência extemporânea parecia uma homenagem silenciosa às lágrimas de Aida. Ela confessa emocionada. Abre aspas. Depois que saí de Sacramento, nunca mais vi lírios, como são lindos. Fecha aspas. Depois, enxugando uma lágrima teimosa, pede que lhe reservemos alguns bulbos da planta para o seu cultivo no rio. O tempo é escasso para muitas visitas, que ela espera realizar. Por isso, corre ao colégio a poucos passos do, abre aspas, lar de Eurípides, fecha aspas, onde demora as suas recordações de meninice distante, naquela sala grande, onde a presença do mestre é um facho a iluminar todos e tudo. Despede-se e promete voltar às 16 horas para oferecer-nos o depoimento sobre Eurípides. Queria fazê-lo pessoalmente, porque tinha muita coisa a relatar. Estávamos viajando e Aida foi recebida no, abre aspas, lar de Eurípides, fecha aspas, por nossa irmã Jandira Novelino. Eram 18 horas do dia 12 de agosto. Voltávamos da fazenda Caxambu, situada a alguns quilômetros da cidade, quando nossa irmã comunicou-nos que aqui estivera uma aluna de Eurípides, a qual voltaria para se avistar conosco às 16 horas. A demora preocupa-nos, dentro de estranho pressentimento. Eis que o telefone tilinta e a senhora Edimé Ferreira, residente nesta cidade e prima de Aida, informa-nos do triste acontecimento. Aida desencarnara num desastre automobilístico na estrada da Gruta dos Palhares. Fomos vê-la e orar ao pé de seu corpo,
inerte elevar-lhe os lírios entreabertos de sua saudade, que agora é também nossa. Uma certeza consoladora vem-nos aos corações. Aida em breve estará feliz, como uma menina em férias, no desempenho de tarefas abençoadas, como membro da luminosa equipe espiritual de Eurípides. Observação. Para Sócrates e Platão, o traço que unia o interesse individual e o bem-estar social e constituía a finalidade da educação era o conhecimento. Para Aristóteles, a verdade está na visão direta da razão e a confirmação dessa verdade na consciência do homem, sustentando que a felicidade é o resultado das atividades do homem no bem. A formulação do ideal grego de uma educação liberal encontra-se na República de Platão e servia para a orientação pedagógica dos povos civilizados durante séculos. O problema do bem-ser e do bem-fazer de Aristóteles evidencia-se no sentido da educação proposto pelo grande sábio ateniense. Jesus, mestre por excelência, não destruiu esse trabalho de seus prepostos. Antes, consolidou nas consciências o alto sentido do aprendizado do amor, oferecendo novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Como se pode facilmente aquilatar pelo soberbo desempenho de Eurípides, no campo educacional, ficou demonstrada a sua profunda experiência do passado. Aliando o conhecimento aos princípios aristotélicos e buscando notadamente as bases essenciais da estruturação educativa no Evangelho do Senhor, ele promoveu autêntica ação pedagógica renovadora, servindo-se da vital força propulsora do exemplo, na extensão sublime do ensinamento inesquecível do educador divino. Abre aspas, portanto, ide e pregai. Fecha aspas. Abre parênteses, nota. Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Fim da nota, fecha parênteses. Os exames finais no colégio. Os exames finais do colégio caracterizavam-se por exaustivas provas orais, para as quais o aluno devia estar preparado para um terrível bombardeio, partindo não apenas da banca examinadora, mas do próprio Eurípides. Dava a Eurípides um grande valor aos exames finais do colégio. O colégio se engalanava, os alunos exibiam trajes novos e os exames se faziam com assistência de pessoas do local e de fora, que afluíam de muitas cidades vizinhas e outras. A nota predominante era a do mestre maior, com sua sobrecasaca de gola de seda, camisa e punhos engomados e gravata branca. Rematavam-se os exames com festividades litero-musicais e teatro. Abre parênteses, nota. Do depoimento do doutor Tomás Novelino, ex-aluno de Eurípides Barçanufo. Fim da nota, fecha parênteses. Os exames iniciavam-se no curso elementar e abrangiam toda a matéria estudada durante o ano. Nos primeiros dias, os trabalhos começavam às 10 horas e prolongavam-se até às 16 horas. Com o correr dos dias, ampliavam-se gradativamente os horários até que, nos últimos dias, avançavam pela noite adentro. As provas tinham a duração de um mês, sendo iniciadas em novembro. A partir do segundo dia, efetuavam-se as provas das matérias em todos os cursos, simultaneamente. Assim, quando se realizavam os exames de aritmética,
no curso elementar estendiam-se aos demais cursos. As notas eram valorizadas sob rigoroso critério, levando-se em consideração o aproveitamento registrado durante o ano. Desse modo, o aluno que efetuasse um exame brilhante, mas que não se distinguira durante o ano, não alcançaria a média correspondente ao exame feito. Nessas ocasiões, a secretária do colégio expedia convites às autoridades locais, aos pais dos alunos, até para a Presidência da República e do Estado e Secretaria de Educação, com o objetivo de assistirem às provas finais do estabelecimento. Os convidados da cidade acorriam ao recinto do colégio, cientes de que presenciariam um inesquecível espetáculo de ordem intelectual, onde ficava plenamente demonstrada a capacidade de apreensão de cada aluno, bem como se patenteava o esforço dos professores e, notadamente, sobrepunha-se o ideal de Eurípides. Os exames finais representavam o próprio quadro demonstrativo do aproveitamento dos alunos. A assistência era convidada a participar dos trabalhos da banca examinadora. Não raro, apareciam examinadores dentre os assistentes, colocando à prova os conhecimentos dos alunos. Nessas ocasiões, eram frequentes os conflitos cordiais entre examinandos e examinadores. Estes nem sempre saíam vencedores da contenda verbalística. Esse fato vem a confirmar a excelência do processo psicológico adotado por Eurípides na orientação de seus alunos, que se baseia neste conceito, abre aspas, proclamemos a verdade quando dela estamos certos, em quaisquer circunstâncias, fecha aspas. Assim se formavam as personalidades dos alunos de Eurípides, firmeza e coragem em todos os momentos, jamais o triunfo do engodo sobre a lógica dos fatos, nunca a vitória da incerteza sobre a racionalidade objetiva de determinadas questões. Esse processo demonstra a qualidade do relacionamento entre alunos e professor, onde se sobressai a liberdade justa e bem orientada, dentro de hábitos puros que se apoiam no amor aos estudos e ao próximo. Nota: o presente capítulo está valorizado por depoimentos assinados pelas seguintes pessoas: Edalides Milan de Rezende, São Carlos, São Paulo. Elite Irani Vilela, Uberaba, Minas Gerais. Dr. Tomás Novelino, Franca, São Paulo. Jerônimo Cândido Gomide, Palmelo, Goiás. Dr. Alfredo Fernandes, Ribeirão Preto, São Paulo. Ana Pinto de Almeida, Araxá, Minas Gerais. Walter Vieira, Ituiutaba, Minas Gerais. Júlia Bárbara, São Paulo, São Paulo. E Antenor Duarte Vilela, Barretos, São Paulo.